Olá, eu me chamo Dri Novaes e aqui eu falo sobre como aprender costura do zero até as suas primeiras peças. Então, se você é iniciante na costura ou tem esse sonho de aprender mais sobre costura, você está no lugar certo e eu estou aqui para te ajudar. E para ser mais específica e deixar logo claro, eu te ensino aqui a aprender costura do zero, mas aprender costura costurando bolsas na sua máquina doméstica. E eu acredito, sim, que isso é um ponto decisivo para você. Ser específico no que você quer aprender pode sim ser bastante relevante nesse seu processo de aprendizado. Bem, mas sem mais delongas, o tema da nossa aula de hoje, ele tem sim uma relação muito direta com o fato de você ser iniciante ou de você ainda estar nessa fase de ter esse sonho de aprender mais sobre costura. E por que eu digo isso? Porque o que eu vou te falar aqui hoje é justamente o que você precisa para começar a aprender sobre costura ou começar a costurar propriamente. E quando eu falo nesse tema, eu não pretendo, né, fazer uma abordagem muito específica do tipo, são esses materiais que você precisa para começar a aprender a costurar. Até porque eu acredito que isso é um tanto relativo. Mas sim, eu vou falar um pouco sobre isso. E então, para começar, eu queria te falar sobre materiais que você precisa quando vai começar a aprender a costurar, mas não os materiais de consumo, e sim os materiais que a gente pode, inclusive, chamar como de ferramentas. Por quê? Porque são materiais que a gente faz um investimento e esse investimento ele não vai, você não vai se deparar com a necessidade imediata, né? Pelo menos é isso que a gente espera. Você não vai precisar, assim, num curto período, ter que refazer esse investimento. As ferramentas, elas costumam ser duráveis e algumas duram anos, né? Ou até toda a nossa vida, né? Nessa, nessa área que a gente escolhe. Então, uma das primeiras, já pensando nesse conceito das ferramentas que são duráveis e que não exigem um investimento contínuo, uma das primeiras ferramentas que a gente precisa, né, são as máquinas de costura. E quando a gente pensa nas máquinas de costura, para começar a aprender sobre costura, eu acredito, por experiência própria, que existem dois erros que a gente pode acabar cometendo quando tá aí sendo movida por esse sonho de aprender a costurar. Eu tive um exemplo um tanto extremo. Quando estava pensando em aprender a costurar e estava ali sendo movida por esse sonho, namorando máquinas e tudo mais, eu até já tinha feito alguns cursos de costura, sim, só de ver os cursos e não praticar, né? Só ouvi-los falando. E eu fiquei namorando uma máquina de costura por um longo período. Mas a máquina que eu fiquei namorando, ela tinha um custo muito alto, né? E eu acredito que esse seja um erro que quando a gente é iniciante, a gente pode acabar cometendo. De achar que uma máquina, por ter uma quantidade muito grande de pontos, ou por ser eletrônica, ou não sei isso, ser aquilo, ela é o que a gente precisa para começar. E isso acabar criando uma certa barreira no nosso aprendizado, né? Acabar adiando demais a construção e o alcance para esse sonho. Então, foi o que aconteceu comigo. Isso meio que atrasou um pouco esse meu processo de aprendizado. Por quê? Porque nessa época, o investimento em uma máquina de costura, ele estava girando ali em torno de, no máximo, uns R$ 1.000. E a máquina que eu namorava custava mais de R$ 3.000. Então, de algum modo, aquilo estava me parando. Porque era um valor, um investimento relativamente alto para alguém que ainda não sabia nada de costura, que ainda não tinha experimentado nada de costura. Então, eu ficava sempre com esse receio.
Apesar de em alguns momentos eu ficar, não, mas é essa que eu quero mesmo costurar e eu vou comprar. Quando chegava a hora mais próxima, isso me parava. Então, é importante que a gente evite isso. Evite, eu vi uma máquina e achei ela muito boa e ela tem muitos pontos e ela isso e aquilo e achar que só ela vai funcionar para você. Não, isso não é verdade, né? E muitas vezes a gente nem usa toda essa quantidade de pontos, então isso realmente não é um ponto importante para você ter atenção quando vai adquirir essa sua ferramenta, essa sua máquina de costura. Um outro extremo que eu não imaginei antes que acontecesse, mas isso me veio através de uma colega que disse que queria aprender costura e me pediu ajuda com a aquisição da máquina, de a gente pensar que o que a gente vai aprender, não, é muito básico. Não, eu só quero fazer um pano de prato, eu só quero fazer um conserto de uma roupa em casa, eu só quero isso, eu só quero aquilo. É muito pouco. Só que é muito difícil você definir como iniciante, como alguém que ainda não deu aqueles primeiros passos ou até mesmo não sabe o bastante sobre costura, é muito difícil você definir qual é o tipo de processo que é mais difícil e aquele que é mais fácil, o que é simples, o que não é simples. E então não dá para você simplesmente decidir, eu vou comprar essa máquina aqui e muito baratinha e sem referência nenhuma, porque eu não preciso de tanta força, eu não preciso de uma máquina super, né? Mas como eu falei, né, eu tive esse momento do super extremo, dos 3.000 e pouco de uma máquina que tinha mais de 100 pontos e tudo mais. Isso é um ponto a ser evitado, mas também é bom você evitar adquirir máquinas que não têm referência e de ter um bom funcionamento, né? E que são extremamente baratas. Aquelas máquinas que você olha e até mesmo você, quando está no seu estágio de iniciante, de desconhecer um pouco do mundo da costura, você desconfiar, olhar e dizer, não, tá muito bom para ser verdade, né? Essa máquina tá bem esquisita. Então, se você não tem uma certa segurança em relação à durabilidade da máquina, ou se ela vai funcionar ou não, é melhor evitar isso também. Então, o que eu quero ressaltar com isso aqui é a máquina é uma ferramenta que você vai utilizar durante o seu aprendizado de costura e depois também, depois que você aprender. Então, ela é uma ferramenta que deve ser extremamente durável. E o importante é que você evite ficar pensando em adquirir uma máquina muito, muito cara, porque isso pode ser um fator a te parar. E que também você evite pensar que o que você quer costurar não vai precisar de uma máquina mais forte e que tem essa referência de ser mais durável, certo? Porque esses são erros que você pode acabar se arrependendo. Pode ser que você gaste um valor ali com aquela máquina mais acessível e ela não dure nem meses. E aí você vai acabar precisando comprar uma outra máquina, ou seja, gastar mais, investir mais nesse teu sonho de aprender sobre costura, ou acabar sendo paralisada porque cometeu um erro. E eu tenho que ressaltar, não paralise por causa dos erros. Os erros são aprendizados, certo? Mas sim, vamos a próxima ferramenta que é sim muito importante que você tenha quando está começando a aprender sobre costura ou está ali começando a praticar mais, né? Que são as tesouras. Quando a gente vai começar a praticar sobre costura, normalmente a gente não usa apenas uma tesoura. Mas para começar, com certeza, se você tiver uma tesoura do tipo escolar, que não tem nem ponta, ou então aquela tesoura que você comprou no supermercado, que é para utilidade mesmo em casa, assim. Eu até tenho aqui um exemplo. A tesoura com que eu comecei, eu ainda uso. É desse tipo aqui, uma tesoura que a gente comprou no supermercado. Ela me ajudou muito, né? É claro que ela não era super
supimpa na hora de cortar o tecido. Mas já é uma ajuda. E quando a gente está no começo, a gente não quer dificuldade, você não quer ter que colocar ali na sua lista, ah, não, eu preciso comprar uma tesoura que custa R$ 100, R$ 150, porque ela é a melhor. Não, isso, sinceramente, não é um fator extremamente significativo se você realmente quer aprender a costurar. Então, se você tiver uma tesoura como essa, pode ter certeza que ela já vai te servir, ela vai te ajudar, sim, nesse teu processo de aprendizado. E daí, depois, quando você já tiver aprendido algo mais, você adquire as tesouras que você achar que são necessárias para você. Mas, ainda falando de tesouras, uma que é importante e que não tem esse fator do preço e tudo mais, são as tesouras para cortar fio. Essa daqui, por exemplo, eu tenho ela há muitos anos e ela, eu acredito que não custou nem R$ 12, ou talvez tenha sido exatamente isso, R$ 12. E eu tenho ela há anos e usava ela porque eu gostava de bordar. Então, ela vem desde antes de eu ter aprendido a costurar. É um investimento que faz sentido. Você pode, sim, investir R$ 12 numa tesourinha para cortar os fios das peças que você está costurando. Então, em termos de ferramenta e tesoura, essas duas, se você tiver essas duas tesouras, elas já vão ajudar muito. Mas se você tiver só a grande, já é um ponto positivo e você com certeza já pode começar a aprender e a praticar, né, a costura na sua casa. Mas sim, saindo mais desse campo das ferramentas mais duráveis, que eu acredito que são só essas duas, as mais duráveis e que são muito importantes que você tenha, né? Eu entro nas que tem um tempo determinado de uso, que são as linhas e as agulhas. Aqui a gente também pode incluir os tecidos, né? Porque eles são um material de consumo. Conforme você vai costurando, eles vão acabando e você vai precisar repor os tecidos. Mas primeiro vamos falar das linhas. E aí, na linha, um ponto que é importante de observar aqui, quando a gente está começando, é que existe uma variedade muito grande de cores de tecido, né? Inclusive de estampas e tudo mais. E para mim, pelo menos, um fator muito significativo quando fui começar a aprender a costurar foi que cor de linha eu vou comprar. Por quê? Porque eu tinha ali uma quantidade de tecido que eu tinha ganhado, ou que tinha comprado, ou até mesmo que eu já tinha, porque eu trabalhava com um outro tipo de artesanato que também trabalhava não, né? Essa não é bem a palavra. Eu praticava um outro tipo de artesanato que também envolvia tecidos. E eu tinha aquele monte de tecidos e não fazia ideia de qual a cor comprar de linha. E qual foi a minha decisão naquele momento? E eu acredito que foi uma decisão boa, vendo hoje, né? Na minha prática de hoje já, com um tempo na costura, isso foi muito bom. Eu escolhi comprar as cores principais de linha. Por exemplo, linha preta, porque muitas estampas trazem a cor preta. Então, se você tem uma estampa que chama um pouco de atenção ali a cor preta, você pode usar a cor preta para costurar aquela peça. A cor branca, que também é como se fosse uma cor, eu acredito que mais universal, mas que a gente consegue perceber na maioria dos tecidos, até porque os tecidos estampados, eles têm como base ou um tecido cru, que é esse mais bege, ou um tecido branco. Então, a cor branca é muito importante, sim. E, além dessas duas cores, eu escolhi um tom de bege e um de marrom. Então, eu comprei 4 tipos de linha, né? 4 tons de linha diferentes. E com esses 4 tons de linha, eu consegui fazer bastante coisa. Porque mesmo quando a gente não está falando de estampa, né, do fato de a estampa ter uma corzinha mais branca, um fundo branco, ou uma cor característica preta, ou uma cor marrom, enfim, mesmo que ela não tenha, quando eu pegava ali um tecido rosa, por exemplo, ou um tecido azul,
liso, mesmo que fosse liso, eu conseguia usar ou a linha branca ou a linha bege com ele e ter, sim, um bom resultado. Deixar aquilo mais interessante e harmônico e tudo mais, né? Então, eu acredito que ter esses 4 tipos de cores já é um ponto muito positivo. E outra coisa que eu também queria acrescentar, que eu aprendi, né, nesse meu processo de aprendizado, eu pude perceber, foi que a melhor forma de comprar a linha é naquele tubo maior. Aqui eu não queria falar tanto sobre os tipos de linhas, porque inclusive tem um vídeo bem específico falando sobre os tipos de linhas, né, e qual a diferença entre eles. Mas mesmo que você compre essa linha mais básica e mais comum que a gente encontra aí nas lojas de armarinho e tudo mais, o interessante é que você compre cones grandes. Evite comprar esses muito pequenininhos, porque se você realmente quer aprender a costurar e quer praticar a costura, se você comprar esses bem pequenininhos, e eu vou até pegar aqui um para exemplificar. Se você comprar cones desse tamanhozinho aqui, isso pode acabar gerando um tipo de aborrecimento, porque se você estiver costurando uma coisa muito grande, ele vai acabar muito rápido. E aí você corre até o risco de ter que parar aquela costura porque acabou a linha, né? É mais arriscado você passar por esse tipo de coisa. Além de que um tubo desse daqui vem, eu acredito que 100 metros de linha, algo do tipo. E nesse daqui a gente tem 5.000 metros ou 3.000 metros, não lembro mais. Normalmente vem aqui na referência, mas eu não estou encontrando. Então aqui vem muito mais linha. E aqui eu pago R$1,70, quase R$2 por um tubo. E aqui eu pago R$3 por um tubo, por ter tipo 10 vezes mais linha nesse daqui. Então, um investimento interessante nesse tipo de material de consumo é que você compre esses 4 tipos de cores que eu te falei aqui, que é a branca, preta, bege e marrom. E que você compre tubos grandes, mesmo que você vá comprar desse mais básico aqui, que é dessa linha mais fina que a gente usa de poliéster, que a gente usa mais para costurar roupas, né? Como você está no começo, não tem problema, pode ser esse, mas se atente para ter pelo menos essas 4 cores e evite comprar os tubos pequenos. Agora, em relação às agulhas, eu acredito que é possível que você já tenha ouvido. Existem muitas agulhas. E para cada tecido, cada tipo de tecido, ele te pede um tipo de agulha diferente. Aqui, eu te chamo a atenção para aprender a costurar bolsas com a tua máquina doméstica. E existe um tipo de agulha que é o mais comum de eu usar. Inclusive, eu compro ele em quantidade, em pacotes com 10, né? Da própria Singer. E eu acredito que essa é a forma mais interessante de adquirir as agulhas. Mas, sim, como é que eu vou saber qual é a agulha mais adequada para mim? Um primeiro ponto que eu tenho que ressaltar aqui é quando você adquire a tua máquina. Se você adquirir ela nova, ela já vai vir com pelo menos 3 agulhas. Um pacotinho assim com algumas agulhas. Mas a agulha que vem nela é a número 9, é a mais fina, a mais frágil de todas. Ela vai te servir para fazer coisas com tecidos leves e que não tenham estruturação. Ela vai te servir para alguma coisa. Então, isso, tu já pode começar a praticar a costura com a agulha que já veio com a tua máquina. Mas se você decidiu seguir esse meu conselho de aprender a costurar bolsas, começar a costurar bolsas, você vai precisar de um outro número de agulha, que é a número 14. E aí, entre essa agulha 9 e a 14, existe a 11 e, dependendo do tipo, existe a 10 também. Mas eu te indico aqui a usar a número 14. Por quê? Porque ela não vai ser grossa demais, ao ponto de deixar
o teu tecido com uma marca da perfuração muito grande e muito grosseira. E ela também não vai ser frágil demais ao ponto de não dar conta de costurar as tuas bolsas, que você vai costurar com a máquina doméstica. Então, um conselho que eu posso te dar é que você compre a sua agulha em pacotes, porque aí você vai ter meio que um estoque, né? Para quando acontecer de essa agulha quebrar ou ela entortar, ou ela realmente, em alguns casos, ela te dá alguns sinais de que ela não tá mais funcional, ela não dá mais para ela, como algum barulho estranho, uma dificuldade de perfurar o tecido, isso já mostra que a agulha ela não está funcionando muito bem. Então é isso. No caso de você decidir aprender a costurar bolsas, o ideal é que você tenha, sim, em casa, agulhas do número 14. E aí, quando eu digo isso, significa que você não precisa, mesmo que a gente tenha agulhas do número 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, significa que você não precisa ter todos esses tipos de agulha. Você pode focar em adquirir apenas um tipo, porque você vai usar basicamente aquele tipo de agulha para fazer suas costuras. E como a tua máquina já vem com a agulha número 9, digamos que se você precisar fazer uma coisa mais leve, se você precisar fazer um conserto numa roupa de casa que tem um número, que tem um tecido leve, você já vai ter agulha de reserva aqui. E mesmo se você precisar fazer esse conserto em algo mais pesado, a número 14 já vai ser o suficiente, ela já vai te ajudar a fazer esse tipo de trabalho, certo? Então, eu acredito que é isso que eu tinha para falar sobre agulhas. Mas só para você ter uma ideia, eu vou te mostrar aqui como é mais ou menos o pacote. Pacote de agulha que eu uso no meu dia a dia mais comum, que é esse daqui, a agulha Singer número 14. Ela tem essa cor aqui meio azulada e vermelha, e é essa agulha. E aí esse pacote ele já vem com 10 agulhas, né? Aqui, inclusive, tem uma informação interessante, diz que a agulha, o tempo de vida dela é de 6 a 8 horas. Então, imagina, se você costura, normalmente quando eu vou fazer uma costura eu não demoro mais que 1 hora, de fato, costurando. O tempo maior, a gente leva fazendo os outros procedimentos, que são de cortar, juntar, colocar alfinete e tudo mais. Mas essa agulha vai durar ali uns 15 dias. Só que eu não me prendo muito a esse tempo, sinceramente. Às vezes as agulhas duram mais, dependendo da forma que a gente use, elas duram mais ou menos. Então, pode ser que já aconteceu muito de colocar uma agulha e por alguma razão ela quebrar. Então, essa agulha não durou o quê? 10 minutos, mas acontece. Esse tempo aqui que vem na embalagem, eu acredito que seja mais uma referência para as pessoas, para saber, olha, eu já usei demais essa agulha, tá ali fazendo barulho, ela tá tendo dificuldade, então ela realmente não tá servindo mais. Alguma coisa aconteceu e ela já perdeu o tempo, né, dela de vida, já acabou. Mas sim, o outro ponto são os tecidos e o outro material, né, de consumo, que é muito importante e é essencial que você tenha, senão não dá para costurar, não dá para fazer peça nenhuma sem o tecido. E sobre o tecido, eu acho que já tem pelo menos 2 vídeos falando sobre tecido, tipo de tecido e tudo mais, todas essas informações. Inclusive sobre o fio do tecido, eu acredito que fiz esse vídeo semana passada, sobre o fio do tecido e como ele interfere no caimento das tuas peças. Mas sobre o tecido, eu acredito que quando a gente está começando, é interessante ter uma certa atenção com a quantidade. Você não precisa de muita quantidade de tecido para aprender a costurar, a menos que você queira começar a aprender logo fazendo roupas. E eu posso te dizer, essa é uma dificuldade uma dificuldade muito grande, começar de cara aprendendo a fazer roupas.
Mas sim, pra mim foi, né? Pelo menos. Eu acredito que muita gente consegue, mas pra mim foi um ponto decisivo pensar em fazer coisas menores que eu podia praticar e que tinham uma chance maior de cometer pequenos erros e aprender com eles, ao invés de simplesmente ficar chateada porque eu tinha perdido aquele monte de tecido. Mas enfim, quando eu falo de bolsas, e aqui eu falo de aprender a costurar costurando bolsas, oh meu Deus. Sim, quando eu falo de tecidos, para te começar a aprender a costurar costurando bolsas, você não precisa de tanto tecido assim. Eu, inclusive, para fazer mochilas grandes, a gente costuma comprar no máximo meio metro de tecido. E desses meio metro de tecido, você consegue ainda ter tecido para fazer um estojo, para fazer uma necessaire, para fazer isso. Então não precisa de muito tecido. O que eu te diria que se você quiser ter uma certa variação de estampas ou variação de tipos de tecido, você pode escolher ali duas estampas diferentes de um tecido para usar na parte externa da tua bolsa, né? E umas cores lisas ou listradas para te usar no forro. Mas comprando ali, como eu te falei, essa base de meio centímetro de cada estampa, que já te serviria para praticar, né, durante muito tempo, com certeza, com folga ali. Porque eu também acredito que esse certo gasto excessivo com tecido, ele possa desestimular a gente um pouco em relação ao aprendizado. Porque quando tu percebe, né, mesmo que tu compre ali movida, não, eu quero aprender isso, aquilo, mas quando a gente cai na real e percebe que tá gastando demais e não tá aprendendo alguma coisa, ou tá com uma certa dificuldade, essa dificuldade acaba se tornando, que era pequena, pode acabar se tornando uma coisa enorme porque você já investiu muito para aprender aquilo. Então, e você começa a achar que não é para você, enfim. Então, isso é uma coisa que eu acredito que deve ser evitada, que a gente tem que se empenhar para evitar. Mas agora, eu nós acabamos de falar sobre as ferramentas, né, que são materiais que são mais duráveis e a gente não precisa substituir em curto prazo. Falou também sobre alguns materiais que são três, que eles têm um período de vida menor, né? Um curto prazo, são materiais de consumo, que a gente, conforme vai usando, eles vão acabando, que são a linha, a agulha e o tecido. E agora eu queria te falar sobre alguns outros pontos que são realmente muito importantes e muitas vezes esquecidos quando a gente vai começar a aprender alguma coisa. E o primeiro deles é que você precisa ter um caminho claro para que você quer seguir para aprender a costurar. E aqui eu te falo que clarear esse caminho seria tornar mais específico o que você realmente quer aprender a costurar. Então, eu sempre tive um sonho, digamos que você diga, eu sempre tive um sonho de aprender a costurar. E eu sempre quis aprender a costurar roupas. Então, minha amiga, se o teu sonho é aprender a costurar roupas, o ideal é que você comece com isso. Mesmo que eu acredite que tenha muitas dificuldades em aprender logo com roupas e tudo mais, se você sonha com isso naturalmente vai ser mais fácil para você. Agora, se você quer aprender a costurar e mais na frente, de repente, ter a possibilidade de aprender de como que você aprendeu costurar todo tipo de coisa que você imagina, você pode seguir o caminho que eu te apresento, que é aprender a costurar bolsas. E quando você tem esse caminho mais específico, né, você já começa a traçar mais ou menos o que você precisa para ir adiante. E quando a gente, outra coisa em relação a isso, sobre deixar o caminho mais específico, é que a gente limita a quantidade de material que a gente vai precisar usar, a gente vai limitar a quantidade de ferramentas que a gente vai precisar usar, porque existem ferramentas que são
úteis para quem costura bolsas e existem ferramentas que são mais úteis para quem costura roupas, assim como existem ferramentas e materiais que são mais úteis para quem costura brinquedos, como bonecas e tudo mais. Assim também como existem materiais específicos, né, para quem costura itens de cozinha. Tudo isso, todas essas são formas de tornar específico esse teu aprendizado e de definir melhor esse teu caminho, esse caminho que você quer seguir para aprender a costurar. Então, eu acredito que esse seja um ponto muito importante nesse teu trajeto de aprendizado na costura. Não são só as ferramentas, não são só os materiais que são importantes. Você ter consciência ou então ficar atenta a buscar o que realmente te encanta mais em relação à costura é importante também. Mas sim, um outro fator que poderia ter inclusive vindo antes do caminho, né, de limitar um pouco o caminho e pensar em algo específico, é se você realmente quer aprender a costurar. Por quê? E por que eu falo disso, né? Quando a gente não quer alguma coisa de fato, um erro pode ser decisivo para você parar. Ele pode ser motivo, pode acabar servindo de motivo para você dizer, não, eu não quero mais isso, eu não vou mais fazer isso. E eu acredito que seja comum que as pessoas, entre as pessoas, de que erros não são problemas, eles são uma forma de a gente aprender mais. Então, normalmente, quanto mais você erra no processo de aprendizado, mais você aprende. Porque se você erra e e passa por esse... Porque se você erra e tem essa consciência de que o erro é algo que você deve analisar depois de perceber que cometeu, analisar para ver onde é que você errou e não voltar a cometê-lo, né? Você aprende mais, você acaba agregando ali mais conhecimento nesse teu processo de aprendizado. Então, tenha certeza de que você realmente quer aprender para que você possa ir adiante e fazer aqueles investimentos que eu te falei ali no início, dos materiais que você vai precisar para começar a praticar mesmo a costura. E algo mais, né, um ponto extra aqui, saindo um pouco dessa coisa dos materiais e tudo mais, é que quando a gente quer aprender realmente a costurar, quando a gente tem esse desejo, por experiência própria, né, talvez nem a máquina de costura seja um item essencial. Eu digo isso porque eu estava ali naquele momento de querer muito aprender a costurar. Tive esse anseio, ficava vendo vídeos, fazendo vários cursos, fiz muitos cursos curtos e tudo mais. E quando aquilo ficou muito forte, realmente, de eu querer aprender a costurar, eu fiz uma peça de costura. E eu fiz ela sem precisar de uma máquina de costura. Eu costurei à mão toda a peça, uma peça com zíper, com vários bolsos, que inclusive foi um belo erro meu de iniciante, escolher uma peça muito complexa para fazer, mas eu consegui devagar, com paciência, né, um pouco de dedicação, cometendo alguns erros, desfazendo, voltando de novo, eu consegui fazer aquela peça costurando à mão. E essa peça é até meio que um símbolo aqui em casa de que eu realmente devia aprender a costurar, porque eu fiz um estojo para minha filha e esse estojo até ela usou por anos, né? Mais ou menos uns 2 ou 3 anos. E depois de ela ter usado, ela acabou dando de presente para uma amiga que gostou muito do estojo. Então ele acabou chamando um pouco a atenção e meio que despertando os nossos olhos para que eu devia realmente aprender a costurar e fazer alguma coisa. Bem, é isso que eu tinha para te dizer. Eu espero ter ajudado aqui no teu processo de aprendizado de costura. E só para deixar tudo bem claro, eu queria fazer uma recapitulação aqui de tudo que foi dito
nesse vídeo, né, bem longo, sobre as coisas que você precisa para começar a aprender a costurar. E eu dividi em mais ou menos 3 eixos, né? O primeiro seriam os materiais que não têm um consumo rápido. Os materiais que a gente chama eles como ferramentas, porque não exigem uma troca constante, que são a máquina de costura e as tuas tesouras. Esses são materiais que você precisa ter para começar a aprender a costurar ou começar a praticar a costura. Agora, falando sobre os materiais de consumo, os que vão acabar num tempo mais curto, nós temos as agulhas, as linhas e os tecidos. E aqui eu te indiquei a comprar linhas de pelo menos 4 cores, preta, branca, bege e marrom, e agulhas do número 14, se você for aprender a costurar bolsas, ou se manter com a agulha que veio com a tua máquina, que é a número 9, né? Sobre os tecidos, eu te disse que meio metro já é mais do que suficiente para você praticar por bastante tempo, e aí você poderia escolher um tecido mais liso ou mais simples para usar como forro e um mais estampado para fora. Já saindo desses materiais de consumo, eu também te falei que é importante que você saiba o que você quer aprender a costurar, ou que pelo menos você se mantenha atenta a perceber o que mais te traz prazer, né, na hora de aprender e na hora de costurar. Qual é esse eixo, né? Se são bolsas, se são roupas, se tem algo específico que realmente te move mais, te deixa mais alegre na hora de costurar. Porque esse caminho, né, mais definido, mais específico, ele é extremamente favorável para esse teu processo de aprendizado. O outro ponto é que você precisa estar atenta para o fato de se você quer mesmo aprender a costurar ou não, porque isso também é importante e isso pode ser decisivo durante todo esse processo. Pode, inclusive, determinar se ele vai ser mais rápido, mais curto, enfim. É muito importante que você tenha isso em mente. Bem, então eu vou ficando por aqui. Eu acredito que consegui passar para vocês o que eu queria e espero ter contribuído de alguma forma. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.